Veículos e velocidade em mais um guia de compra de carro usado ou seminovo. Quem tem hoje um Fox, um Fiesta Rocan ou até um Corsa daquela segunda geração que a gente teve aqui no Brasil, pode estar com uma certa dificuldade para trocar de carro. Olhando para frente, o pulo é bem mais alto, os carros ficaram bem mais caros. Que tal então olhar para o lado? A gente tem aqui uma Kia Sportage ano 2010, versão EX com câmbio automático, um carro de uma categoria superior que pode estar bem mais perto em termos de orçamento do que aquele Fiat Argo, do que aquele Ford Fiesta mais moderno que você quer trocar pelo seu hatch atual. Antes da gente começar, a nossa velha dica. Se não é inscrito aqui no canal do Veículos e Velocidade, então não perca mais tempo, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e com os nossos testes. E já que a gente está falando de Kia Sportage, quer ver como é a geração atual do Kia Sportage? Então, clica no card que está aparecendo aqui em cima para ver o teste completo do novo Kia Sportage híbrido, que também está aqui no nosso canal. Essa é a segunda geração do Kia Sportage. Na virada de 2009 para 2010, ele ganhou esse facelift aqui, que deu uma nova frente para esse modelo. Ele ganhou novos faróis, novo para-choque e também a nova grade superior. E a gente ficou com uma cara bem mais moderna em relação ao primeiro Sportage da segunda geração que a gente teve aqui. E a gente está vendo hoje a versão EX, a mais completa, e ela tem o farol de neblina embutido aqui nessa parte inferior do para-choque. A outra versão, a LX, não vinha com esse equipamento. Aqui na lateral, todas as versões, as duas mais a V6, tinham sempre rodas de liga leve. A LX e a EX tinham essa roda aqui, aro 16, ela está calçada com pneus 235/60. É uma boa medida que garante também a altura do solo e ao mesmo tempo mantém uma banda alta de pneu, para que a roda não bata direto em caso de algum obstáculo. Isso facilita num uso urbano em cidades que não têm um pavimento tão bom ou até num uso fora de estrada. O Kia Sportage dessa segunda geração tinha sempre essas molduras plásticas aqui que acompanham o carro de ponta a ponta. Em algumas versões, até na primeira parte, na primeira fase dessa geração, elas podiam ser em cores diferentes, como a gente já viu no próprio Kia Sorento, primeiro aquele que veio para cá para o Brasil. Isso é uma característica do projeto desse carro aqui, que data um pouco do início dos anos 2000, em que a gente ainda tinha essa característica. O mesmo acontecia, por exemplo, lá no Suzuki Gran Vitara, na Chevrolet Tracker, que vieram para cá também. Na versão EX, a gente tem os espelhos pintados na cor do carro, assim como as maçanetas. Esse é o diferencial externo que a gente tem da EX para a LX, que tem um pouco menos de equipamento, e a gente vai ver em seguida. Em termos de desenho, essa segunda geração do Sportage nunca se caracterizou por ser muito disruptiva, muito fora do padrão dos carros que a gente tinha nessa época. Então aqui na parte traseira a gente tem aqui sinaleiras de superfície complexa com aquele fundo, todo quadriculado, muito característico dos carros dessa época que já vieram no início dos anos 2000. E aqui atrás a gente tem um outro destaque. A gente pode abrir a tampa do porta-malas daquela maneira tradicional. Vou mostrar o compartimento em seguida, mas antes, olha só a outra possibilidade. Eu posso abrir apenas o vidro, apertando nesse outro lado da tampa, e aí a gente tem um outro acesso aqui para o porta-malas, muito mais facilitado, caso eu precise apenas pegar alguma coisa daqui de dentro e não retirar um objeto maior. O vidro fecha, novamente, e a gente tem essa possibilidade, o que é um diferencial em relação a outros modelos. Em termos de porta-malas, de acordo com a ficha técnica desse carro, a gente tem aqui 667 litros de capacidade. E eu aproximei um pouco mais aqui a câmera, justamente para que a gente possa analisar um pouco mais esse compartimento. A gente tem, de fato, aqui muito espaço. Primeiro, consigo cobrir com essa cobertura, prender aqui na parte superior. Ela é uma cobertura retrátil. A gente tem aqui um espaço muito grande, muito amplo. Na parte de baixo aqui a gente tem um step que é inclusive, olha só, igual ao pneu de rodagem, coisa que a gente não vê mais em carros atuais. A gente já tem a step em roda preta, naquela roda de ferro, e também um step fininho. E aqui não, aqui a gente tem uma step que é de fato uma quinta roda.
uma surpresa até num carro desses aqui. Se a gente for comparar com outros concorrentes, com outros carros dessa categoria e que tem um preço próximo a esse Kia Sportage, por exemplo, como um Ford EcoSport, ele tem 296 litros de capacidade. Então quem precisa de porta-malas, aqui está bem melhor servido. Ainda que nessa geração o Kia Sportage tenha perdido a tração 4x4, ele ainda preservou várias características que fazem com que esse carro aqui tenha uma aptidão para um off-road leve, para ir para o sítio, para andar em uma estrada de chão e para fazer até um passeio de final de semana por lugares em que um carro hatch ou um carro com uma altura normal não iria. Estou falando aqui primeiro do ângulo de saída desse carro de 28,1 graus. Vindo aqui para a parte central, a gente tem 20 centímetros de altura, olha só, 1,5 palmo de altura em relação ao solo, o que não vai raspar, não vai bater, não vai encostar caso o motorista encontre algum obstáculo pelo caminho. E lá na frente a gente tem um ângulo de ataque de 30 graus, ou seja, rampa de prédio, alguma subida, erosão, esse carro aqui tem muita capacidade para enfrentar tudo isso. Além disso, é um carro que tem 4,35 metros de comprimento total. É um carro, ainda em termos de tamanho, com dimensões compactas e vai caber direitinho na tua garagem. Seguindo aqui na lateral, tem coisas interessantes ainda para a gente falar. Suspensão independente aqui na dianteira e também uma suspensão independente lá na traseira, o que fazem com que esse carro aqui tenha bem mais conforto do que aquele CrossFox, por exemplo, que tu pode ter na tua garagem e esteja pensando em trocar por um desse aqui. Agora os freios sim seguem uma característica mais tradicional. Lá na frente a gente tem disco, aqui atrás a gente tem um freio a tambor. A lista de equipamentos desse Kia Sportage é bastante recheada e, na verdade, padrão para os carros dessa categoria ainda perto desse ano aqui. Direção com assistência hidráulica, não é uma direção muito leve quando a gente compara com as direções de hoje elétricas, mas era o que havia na época. Os vidros elétricos aqui eu tenho simples toque apenas para descida no motorista, nas outras posições eu tenho que apertar e ficar segurando. Espelhos retrovisores são elétricos, eu tenho aqui o ar-condicionado e também esse rádio, que é um rádio com CD MP3, coisa que a gente já não usa mais, mas a vantagem que ele tem é que é um rádio de uma altura maior. Então se a gente quiser colocar, por exemplo, uma central multimídia aqui e retirar esse equipamento, a gente consegue atualizar esse carro, inclusive com uma câmera de ré lá atrás. Eu deixaria esse por causa da captação de sinal de rádio, que é melhor. A gente tem aqui, ó, os comandos ali para acionamento dos faróis e faróis de neblina aqui na frente, o limpador de para-brisa com aquela intermitência variável aqui, ó, que é bem interessante, um reloginho aqui no painel, que embora ele seja um pouco datado, ele é bastante útil, e nesse carro aqui a gente tem o câmbio automático. Vocês estão vendo aí que os bancos desse modelo aqui, que é uma versão EX, são em tecido. É que os bancos de couro, eles eram opcionais até mesmo aqui na versão EX. O cluster é bastante simples, a gente tem ali na esquerda o contagiros, ao centro o velocímetro com marcação em quilômetros por hora e na marcação menor em milhas por hora, e aqui na direita o marcador do tanque de combustível. A gente não tem aqui o marcador da temperatura do motor. Nessa época, algumas montadoras entenderam que os sistemas de arrefecimento dos carros, eles eram considerados perfeitos, vamos dizer assim, ou seja, dificilmente dariam falha, então colocavam apenas uma luz. Hoje, com os computadores de bordo bastante completos, quanto mais informação puder ser colocada naqueles marcadores, né, naquelas telas digitais, melhor. E aí a gente voltou a ter esse equipamento. E aqui na parte de baixo, que a gente tem aqui, é o trip. A gente tem ali, ó, o odômetro desse carro aqui, também o odômetro parcial, e ali à esquerda, na parte superior, a gente tem a posição do câmbio automático que a gente estiver utilizando. Quando a gente fala de motor, a gente tem uma receita padrão aqui nos Kia tradicional, mas muito bem executada. Estou falando desse motor 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas, que equipa esse Kia Sportage. Ele tem duplo comando de válvulas. O sincronismo ele é feito por correia, então por isso merece uma certa atenção quanto à quilometragem, mas é uma das poucas coisas em que a gente precisa ficar mais atento nesse motor aqui. A gente tem aqui outros carros, inclusive dessa época,
que também utilizavam a correia. Então é justamente aquele mesmo cuidado que precisa ter nos carros mais comuns desse tempo aqui de 2010. O conjunto propulsor ele gera 142 cavalos de potência a 6.000 RPM, ou seja, uma rotação elevada para atingir essa potência, mas é bastante suficiente, bastante adequado para a proposta e para o tamanho desse carro. E o torque é de 18,8 kgfm. Quando esse carro ele é equipado com câmbio manual, ele tem uma caixa de 5 velocidades. No entanto, como essa aqui ela é automática, ela tem uma caixa de 4 marchas. E isso era um padrão na época. Se a gente for olhar, por exemplo, para o Mitsubishi Pajero TR4, o câmbio automático também era só de 4 marchas. E aí, nesse casamento, o que acontece? O motor acaba trabalhando com giros mais altos, não tem tanta folga. E isso desfavorece o consumo de combustível. Esse é um dos poucos pontos que os donos de Sportage dessa época aqui reclamavam, do consumo um pouco mais elevado, e eu vou falar em seguida. O fato é o seguinte, é que no padrão, os carros dessa época aqui, eles eram exatamente dessa mesma forma. Fora isso, esses motores eles são muito resistentes e são capazes de rodar por bastante tempo sem dar nenhum tipo de problema. Haja vista que, no geral, os carros da Kia são bastante conhecidos exatamente pela sua confiabilidade e durabilidade. Em termos de consumo, esse carro aqui ele atinge médias de 8 km com litro dentro da cidade, mas há relatos de motoristas que pisam um pouco mais fundo e a gente encontra na internet gente que diz que ela faz 6,5. O que também não é muito difícil de fazer quando a gente precisa afundar muito o pé no acelerador. Aí depende do hábito de cada condutor. Na estrada, a gente consegue chegar a 10 km com litro e um consumo bem moderado, bastante comedido, mas aí também tem outros relatos de donos que dizem que conseguem fazer no máximo 9,5 km com litro de gasolina. De fato, o consumo de combustível ele não é uma vantagem em termos desse carro aqui, principalmente quando a gente compara com modelos mais atuais que têm sistemas de propulsão mais eficientes. Esse carro aqui é de um outro tempo em que ainda se tinha motores maiores que acabavam consumindo mais combustível. A grande vantagem desse carro aqui, como eu falei, é realmente a confiabilidade. Se paga para consumir um pouco mais de combustível, no entanto, se evita em termos de dor de cabeça com mecânicos, porque ele é bastante resistente e bastante confiável. Para fechar esse vídeo, primeiro a gente agradece aqui a Sam Motors por liberar o espaço e também por nos deixar fazer o review desse Kia Sportage. A gente não vai andar nesse carro porque ele pertence ao estoque da loja, justamente por isso não tem seguro e a gente não vai colocar, né, o patrimônio em risco, mas é o suficiente para a gente poder fazer esse guia de compra e te dar algumas dicas do que precisa ser feito, do que você precisa olhar e como é esse Kia Sportage aqui ano 2010. Como eu falei, se a gente olhar para frente, os carros estão ficando bem mais caros e o pulo para quem tem um hatch compacto hoje está ficando um pouco mais difícil. Então, olhando para o lado, daqui a pouco a gente tem um carro de uma categoria superior, com mais equipamentos, de uma outra marca, num outro padrão, em que a gente consegue fazer uma troca e obter alguma vantagem. Essa é uma grande opção. Até porque se a gente for olhar, por exemplo, para o Hyundai Tucson, a gente tem mais oferta no mercado, mas a negociação começa a ser um pouco mais difícil. O EcoSport da Ford também é um bom produto, no entanto ele não tem o padrão de acabamento que esse aqui tem. Ainda que os dois sejam com predominância de plástico, os desse carro aqui são bem mais interessantes. São plásticos que a gente percebe que tem um encaixe e uma fabricação muito melhor, muito mais aprimorada. Fora isso, a gente tem a confiabilidade Kia. É isso aí, a gente fica por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.